Por isso eu vou acrescentar 2 ovinhos aqui para nossa receita. Vou fazer um bolo de aniversário muito lindo e muito bem decorado. Então foram 2 ovinhos, 2 xícaras e meia de farinha de trigo. Agora nós vamos colocar açúcar. Açúcar eu vou colocar 2 colheres bem cheias. Então vamos colocar aqui mais uma pitadinha. E vamos acrescentar também uma xícara de leite bem cheia. E antes de colocar todos os ingredientes para bater, eu vou acrescentar aqui também, ó, uma colher de manteiga, tá bom? Agora sim, podemos ligar aqui a batedeira e deixar bater bem. E depois de alguns minutinhos batendo, eu vou desligar porque é hora de acrescentar aqui o nosso fermento em pó. Então no fermento em pó eu vou colocar uma colherzinha de sobremesa. E vou deixar bater no modo mais leve aqui. Pronto. Então eu gosto de untar a minha forma com um pouquinho de farinha. Isso ajuda muito o bolo a não grudar. Aí eu vou usar essa forma quadrada porque eu vou assar 3 bolinhos desse daqui. Bem finos, tá? Porque o bolinho vai ser quadrado. E vai ficar muito, muito bonita a decoração. E também vai ficar umas camadas mais finas pra gente poder rechear o bolo e ficar bem mais gostoso. Então prontinho, vamos levar este bolo lá pro forno. Então nós vamos deixar o bolinho assando aqui por 30 minutinhos, já que a camada é mais fina, tá bom? E serão 3 levas deste daqui, essa é a primeira. Então vamos deixar assando aqui, forno 180 graus. Bom, enquanto o nosso bolo tá no forno, vamos fazer o recheio que vai ser de brigadeiro de Nutella. Então eu vou colocar aqui creme de leite, vou fazer um brigadeiro airado, ou seja, ele vai ter algumas bolinhas e fica muito gostoso. Vou colocar também, ó, o nosso leite condensado, bem aqui, uma latinha. Vou colocar também uma coisa que é um diferencial, derreti manteiga e também misturei aqui com uma gema de ovo. Então a gente já mistura aqui. Pronto, podemos já mexer esses ingredientes. Vou ligar o fogo, tá bom? Depois nós vamos acrescentar a Nutella. Então depois de 2 minutinhos, a gente vai deixar o fogo bem mais baixinho e vamos acrescentar a Nutella. Então vão ser 4 colheres de Nutella, 4 colheres bem cheias, tá bom? Então aqui foi 1, e 2, 3 e 4. Então a gente vai deixar aqui no fogo médio para baixo, bem baixinho, tá bom? Cozinhando bem aqui, porque precisamos cozinhar essa gema. E também precisamos deixar no ponto correto, né? Porque eu vou deixar um ponto mais cremoso. E agora que já chegou no ponto correto, ó, peguei aqui a clara em neve e vou misturar bem aqui, ó, para que ele possa ficar mais airado, tá vendo? Olha só como já vai dando uma diferença. Aí tem que misturar bem, tá? Olha lá, vai dando essas bolinhas e fica bem gostoso, fica bem leve. Uma delícia. Então agora, ó, nosso brigadeiro tá pronto. Então vamos pegar aqui o nosso bolo. Já deixei ele esfriando aqui no forno para que a gente possa desenformar. Bom, aqui está o bolo. E como eu untei ele bem no fundo, ó, ele fica mais fácil de desenformar, tá vendo? Vou deixar ele aqui. E como eu falei pra vocês, a gente assou mais 2 bolos. Eu até deixei aqui nesse pratinho, ó. Tá vendo? Porque nós vamos usar 3 bolos, tá bom? E vai ficar um em cima do outro bem assim. Bom, a gente já pode começar a rechear. Eu escolhi esse prato porque por aqui eu já vou deixar este bolo. Peguei um prato bem grande pra gente já rechear aqui e decorar por aqui mesmo, tá bom? Então temos aqui o primeiro. Nosso brigadeiro já esfriou, então vou pegar uma quantidade, vou colocar aqui no meio, bem assim. E daí eu vou usar uma faquinha pra gente poder espalhar, tá bom? Eu gosto de dar uma molhadinha na faquinha na água, porque aí não gruda tanto e a gente consegue espalhar bem todo o recheio, bem assim, ó. Então vou colocar bastante pra ficar bem gostoso, né? E a gente conseguir rechear bem. E pronto, já terminamos, ó. Passei bem, espalhei bem, a gente vem com a próxima camada de bolo e vamos colocar aqui. Vamos dar uma apertadinha assim, só pra grudar bem aqui os recheios, tá bom? E agora a gente vai vir com mais uma camada de recheio, então vai ser recheio duplo do nosso brigadeiro maravilhoso, ó.
coloco aqui no meio. E aí eu vou dar uma olhadinha na faquinha pra ficar mais fácil de espalhar. Ó. E a gente faz o mesmo, tá bom? Mesmo que eu fiz ali embaixo. Então com bastante calma a gente vai espalhando bem. Pronto, já terminei a segunda camada aqui do nosso recheio. Agora a gente vem com a terceira camada do bolo. Dá aquela apertadinha bem assim, ó. Tá vendo? E agora eu já vou para a decoração. E eu vou colocar aqui em cima do bolo um pouquinho desse nosso glacê. Só pra gente poder espalhar, né? Porque depois eu vou fazer uma decoração aqui em cima. Eu vou precisar de um pouquinho de glacê, tá bom? A gente já passa aqui de uma vez. Pode fazer isso em todo o bolo se quiser também. Mas vou fazer só em cima porque eu sei que esse glacê é muito bom de decorar. Então eu escolhi o rosa e o sabor de morango. Então vamos começar a nossa decoração. Vou começar mais aqui, ó, na pontinha. E aí eu vou subindo. Vou fazer mais simplesinho, tá bom? E aí eu vou fazendo isso em todo o bolo. Bom, depois de fazer todas essas bordinhas, a gente começa aqui por cima pra fazer mais um detalhe. Aqui eu vou fazer assim de ondinha, que eu acho que vai ficar um acabamento mais bonitinho, tá vendo? E continuamos aqui. E daí a gente já finaliza, ó. Bom, então eu resolvi deixar a decoração do bolo assim mais simples, tá vendo? A gente decorou e confeitou bem aqui do lado em cima. Vocês podem colocar outras coisas, mas eu resolvi deixar assim, bem simples, mas muito bonito. Olha só como ficou. Aqui do lado, aqui, olha só, muito lindo. Vou dar um 360 aqui e virar tudinho, tá vendo? Pra vocês poderem ver. Esse bolo ficou maravilhoso, já tá pronto. Deixei na geladeira por algumas horinhas pra ficar bem geladinho e gostoso. E agora a gente vai cortar um pedaço, né? Porque não tô aguentando de ansiedade. Então, ó, vou cortar aqui da beiradinha pro meio, vai ficar mais fácil. Então a gente corta aqui, olha como a massa ficou bem macia, olha só que maravilha. A gente corta aqui, minutinho. Prometi a gente começa pela pontinha, mas vou começar por aqui mesmo. Ó, vou pegar um pratinho pra gente já poder servir. E também uma colherinha de bolo aqui pra gente pegar o bolo. Vamos pegar aqui com bastante cuidado, ó. Soltar ele bem aqui. Minutinho. E agora? Pronto, olha só. A gente colocou bastante recheio aqui, olha que maravilha. Olha aqui os confeitos também. Vou colocar aqui no pratinho já, com cuidado. Ó, pra mim poder mostrar melhor pra vocês aqui no pratinho. Dá só uma olhadinha. Aqui dentro nós temos, ó, esta maravilha de recheio. Dá uma olhadinha. O bolo ficou muito lindo, tenho certeza que muito gostoso. E aqui o nosso bolo. Então, o que eu vou fazer? Já vou pegar até um garfinho, porque esse bolo assim é bom a gente pegar até com garfinho, ó. Olha só. Olha esse corte, que maravilha. Que delícia, não é? Vamos preparar hoje uma receita de empadinha de Nutella. E eu vou colocar uma caixinha de creme de leite. A manteiga você pode adicionar ela tanto em temperatura ambiente, como também se vocês colocarem ela também com manteiga derretida, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, colocar primeiro esses dois ingredientes para poder bater bem. E agora que já bateu bem o creme de leite junto da nossa manteiga, vamos acrescentando aqui, ó, açúcar. Então vamos deixar essa massa doce, mas também vamos deixar ela salgadinha, com uma pitadinha de sal. Vou acrescentar bem aqui no cantinho, ó. Bem pouquinho mesmo. Agora vamos acrescentando aqui pouco a pouco a farinha. E depois essa massa ela vai ficar pesada. Então a gente vai ter que desligar a batedeira e continuar essa massa na mão. Então vou deixar ela bater só mais um pouquinho. E ó, já vou começar a misturar com a colher. Pronto, chegou no ponto certinho, ó. Tá vendo? Quando ela começa a ficar mais pesada aqui na nossa batedeira. Deixa eu tirar aqui, prontinho. Vou usar essa colher e a gente vai acrescentar aqui mais farinha. Agora é hora de dar o ponto à massa. Um pouquinho
pouquinho aqui, ó, do nosso fermento em pó. Também vai uma colherinha, tá? Colherinha de sobremesa, bem aqui a gente coloca assim. E agora a gente já pode começar aqui, ó, dar o ponto da massa, porque ela vai começar a desgrudar aqui do fundo, ó. Aí, depois, a gente vai aqui começar a misturar com a mão mesmo, tá bom? Primeiro, eu vou deixar essa massa descansar. Vou deixar ela descansar aqui mesmo, tá bom? Enquanto isso, vamos preparar o recheio. Então, aqui nós temos ingredientes para o nosso recheio da Nutella. São só 2 ingredientes. Peguei aqui, ó, o creme de leite, deixei ele congelar, para ele ficar assim mais durinho, tá bom? Então, temos aqui creme de leite. Agora, vamos acrescentar a Nutella. Isso vai ajudar também o recheio a não ficar tão doce, mas se vocês gostarem também pode acrescentar até um pouquinho de açúcar ou também gotinhas de chocolate ao leite para ficar bem gostoso também. Então acrescentamos aqui bastante Nutella e é o recheio mais fácil do mundo, porque é só misturar e vira um creme de Nutella maravilhoso, ó. E agora eu vou mexer aqui para vocês, ó. Então nosso recheio, ó, passei aqui por um potinho, tá vendo? Bem cremoso, super gostoso. Vou deixar ele aqui. Aqui temos a nossa massa que cresceu bastante, então, ó, já vou tirá-la aqui da tigelinha. E a gente pode passar, olha só, que massa maravilhosa. Aqui pro pratinho. Aí, vou deixar o pratinho aqui. A gente já pode começar, ó, a moldar na forminha. Então, tenho essa forminha que eu vou usar. Vou pegar aqui um pouquinho da massa. E antes de colocar aqui, eu vou abrir, porque fica mais fácil. Vou até pegar mais um pouquinho, ó. Fica mais fácil pra gente moldar ali. A gente abre bem, assim, pra colocar. Colocamos lá, ó, no fundo, moldamos aqui, ó. Aí moldar e ir subindo a massa. Então a massa bem abertinha aqui na nossa forminha. Hora do recheio, bem gostoso. E eu vou colocar bastante, ó. Então colocamos 1, 2 e 3 colheres de Nutella. Que delícia. Então, ó, dá pra colocar mais um pouquinho, né? Porque recheio nunca é demais. Pronto, vou dar uma batidinha. Só pra assentar bem. Agora, vamos vir com uma camadinha de massa. Vamos abrir. Bem assim. Prontinho. E vamos ver. Pronto, deu certinho. Olha que maravilha. Agora a gente vai levar para assar. Assa bem rapidinho. Então vamos já levar essa daqui pro forno. E o forno aqui de casa já estava pré-aquecido a 160 graus. Vou deixar assando por 20 minutinhos. E agora assim nossa empadinha ficou douradinha. E olha só, assou bem rapidinho. E o cheirinho aqui tá maravilhoso. E olha só a nossa empadinha como ficou. Temos um pratinho aqui lotado de empadinhas e ela sai bem facinho da forminha. Olha só. Então, pensei em colocar um pouquinho, ó, de leite ninho assim por cima, tá bom? Daí, vocês olham, se vocês gostam, tá vendo? Vai ficar um acabamento bem legal. Pode colocar nas outras também, ou só na hora de servir. Então, a gente coloca, ó, pra combinar. E eu tenho também uma segunda opção, que é colocar sorvete de Nutella. Então, tem um sorvete aqui. Vou pegar uma concha. Vocês podem colocar também só o leite ninho. Só vou arredar aqui para poder caber tudinho. Olha que maravilha. Vou pegar esse garfinho e vou partir a empadinha ao meio. Que delícia, que delícia, que delícia. Olha só. Só para apoiar aqui direitinho. Ó, já temos bastante recheio aqui. Ó, deixa eu pegar aqui. Olha aqui, meninas. Nossa, mas o recheio ficou muito, muito gostoso. Ó, recheio nunca é demais, olha só. Que maravilha. Chegou a hora de comer. E vamos começar a fazer a massa da nossa coxinha de Nutella. E o bom dessa massa é que é uma massa universal. Vocês podem usar tanto para fazer a coxinha salgada quanto a coxinha doce. Vamos colocar 2 colheres de manteiga. Vamos deixar ela derreter. Vamos acrescentar também meio copo de açúcar e vamos misturar tudo. E nós vamos mexendo em fogo médio para baixo, tá bom?
Vamos acrescentando aos poucos o leite. E assim que começar a ferver, você já vem e coloca uma caixinha de creme de leite. Pronto. E a gente continua misturando bem. Feito isso, a gente já coloca aqui a nossa farinha. E vamos misturar bem. Ó. E nem só uma olhadinha na consistência dessa massa, ó. Vocês têm que cozinhar ela até que ela solte da panela. Enquanto a massa esfria, que nós vamos fazer um brigadeiro de Nutella bem gostoso, para que a gente consiga ter uma consistência maravilhosa para o recheio. Então coloquei aqui uma latinha de leite condensado. Vamos fazer aquela receitinha de brigadeiro que todo mundo já conhece, que vai uma colherinha de manteiga, a gente já deixa por aqui. Manteiguinha eu deixei fora da geladeira para já ficar em temperatura ambiente. E vamos colocar 4 conchinhas de Nutella. Minha Nutella tava fora da geladeira, por isso ela tá assim. Ó, então a gente coloca 4 bem cheinha, tá? Pra ficar com aquele gosto maravilhoso. Vamos deixar o brigadeiro na consistência, já no ponto certo de enrolar. Então, ó, deixa eu só desgrudar mais daqui. Depois que a gente colocou todos os ingredientes, nós vamos fazer. Vamos misturar ele antes mesmo de ligar o fogo. Fogo médio para baixo e depois fogo bem baixinho, até esse brigadeiro aqui começar a desgrudar da panela. Aí ele vai estar no ponto de enrolar. O brigadeiro já chegou no ponto certo. Passei o brigadeiro pro pratinho, aproveitei e deixei ele no freezer um pouquinho, porque ele já pega uma consistência bem melhor pra gente já fazer as bolinhas, tá vendo? E fica muito melhor da gente colocar como recheio na hora de abrir a coxinha. Então, ó, vou pegar aqui uma quantidade da massa. Nós vamos abrir. Vamos pegar um super recheio. Vamos colocar aqui como se fosse uma trouxinha. Vamos fechar. Já fazer aqui a pontinha do biquinho, tá bom? A gente dá aquela modelada pra ficar bem bonitinho. Aí a gente vai passando aqui, ó, pra poder ficar bem lisinha, né? E ficar um acabamento bem bonito pra nossa coxinha, tá bom? Para empanar, nós vamos usar um ovo e 2 colheres de leite. Então, a gente mistura isso tudinho aqui, ó, juntinho. Ó. Já tá pronto. Também já deixei separadinho aqui, ó, farinha de rosca. E eu só vou organizar essa bancadinha que a gente já começa pegando nossa coxinha. Vamos passar aqui no ovo. Aí a gente vem, pega ela aqui, vamos sujar o dedo um pouquinho. E a gente coloca na farinha. E aqui, ó, a gente deixa ela se misturando sozinha aqui, porque fica muito mais fácil, tá vendo, ó? E aqui estão nossas coxinhas já empanadinhas, já liguei minha fryer. Então, o que nós vamos fazer? Vamos colocar elas aqui, ó, uma do ladinho da outra. Bem assim. Já programei ela e primeiramente vou marcar um tempo de 20 minutinhos. E aí, quando der 5, eu dou uma olhadinha pra ver se já tá dourando. Depois, quando der 10 minutinhos, eu dou outra olhadinha. E já faz 25 minutinhos que as nossas coxinhas estão aqui na air fryer. E olha só como elas ficaram douradinhas. Então, ó, eu já vou começar a tirar elas aqui. Olha só. E o cheirinho tá maravilhoso. Eu gosto assim, mais douradinha, tá bom? Eu quero muito partir uma no meio pra gente dar uma olhadinha no recheio. Ó, fiz uma bem recheada. Então vamos partir esta. Vou pegar aqui, ó, minha faquinha. Deixa eu só abrir um espacinho aqui. Pronto. E a gente parte assim no meio, ó. Pra ver como ficou esse recheio. Olha só como desmancha. Olha que maravilha. Olha aqui, bem de pertinho, como esse recheio tá derretendo dentro. Olha só que delícia, ó. Tá derretendo aqui atrás também. Então, deu super certo. Parece que ficou uma delícia. E agora, vamos comer. Já deixei aqui a aguinha fervendo e nós vamos colocar aqui esse miojo. Ele é de macarrãozinho doce, tá? Então, vamos dar uma mexidinha, porque nós vamos fazer um miojo de Nutella. Então, só deixar ele cozinhando aqui. Enquanto isso, a gente já vai preparar a cobertura que vai ser de Nutella. Então, como ele cozinha bem rápido, eu já vou deixar ele aqui escorrendo a água. Prontinho.
E a gente já pode preparar nessa panela mesmo a nossa cobertura, que é o recheio, né, também do miojo. Ó, coloquei aqui um pouco de leite. Prontinho, tiramos aqui a Nutella. Vou pegar aqui com um garfinho mesmo e a gente vai derreter aqui, vamos fazer um creminho. E aqui fica pronto bem rapidinho, ó, eu gosto dessa consistência mais cremosinha, tá? Aí é só voltar com o macarrãozinho pra cá. Peraí, vamos raspar isso aqui. Pronto. Daí a gente mistura. Deixa pegar bastante o sabor, olha só. E prontinho, nosso potinho já tá aqui, ó. Vou deixar cair bastante creminho da Nutella. Olha que delícia. E a gente coloca assim, ó, bastante aqui. E a gente pode finalizar também com uma coisa que fica muito, muito saborosa, que é chocolate em pó. Então a gente coloca assim um pouquinho por cima, ó. O miojo ficou pronto e só lembrando que esse chocolate que eu joguei por cima é um chocolate amargo. Então para equilibrar o doce tanto do macarrão quanto do nosso creme de Nutella. Por isso eu não coloquei açúcar em momento nenhum. Prontinho? O potinho já tá pronto. Agora vamos separar também uma pera e um achocolatado. E vamos pegar o nosso cupcake na air fryer. E na lancheira de hoje eu vou preparar cupcake de air fryer. Então eu vou colocar um ovo. Vou acrescentar também farinha. Já tenho todas as medidas por aqui. Leite. Pronto. Também vamos colocar uma colherinha de óleo. E depois vamos colocar o nosso fermento. Por último, vou colocar para dar uma saborizada aqui, ó, um pouquinho de essência de baunilha. Adicionamos açúcar e para finalizar e deixar mais divertido, uma colherinha de corante alimentício laranja. E depois de misturar bem, a gente vem aqui, ó, com o fermento em pó. Prontinho, dá mais uma mexidinha, ó, bem devagarinho para poder incorporar bem. E prontinho, vamos levar para a forminha. Um tantinho assim pela metade, porque essa massa vai crescer. Vamos colocar na nossa air fryer, que já tá aqui ligadinha, prontinho. Deixamos por 7 minutinhos e vai estar prontinha. E o cupcake está pronto, olha só como a massa cresceu. E para cobertura eu coloquei aqui no bico de confeitar um chantininho pra gente, ó, colocar aqui por cima e ficar super, super, super gostoso. E agora vamos finalizar nosso cupcake com essa balinha de morango e uma folhinha verde também de balinha de morango para ficar bem gostoso e muito lindo. Vamos montar a lancheira? E vamos começar a montar a lancheira. Vou colocar pera, que já está higienizada e está muito docinha. Vou colocar também maçã. Vou colocar o nosso miojo de Nutella. Para beber vai o Choco Show, que é uma delícia. Finalizamos com cupcake. Olha só que delícia. Vou colocar também uma colherinha para poder comer. Prontinho, toalhinha vai na mochila, então não precisa colocar aqui. Lancheirinha super pronta.